Ora, já tenho comigo aqui o técnico Pedro Brás. Boa tarde, Pedro. Certamente não era o resultado esperado, mas acaba por ser uma vitória, quanto a mim, justa do Oriental. Não sei a tua opinião. Pedi-te uma análise destes 90 minutos e há dificuldade que o Lornense, acima de tudo, teve para entrar no último terço defensivo da equipa do Oriental. Sim, boa tarde, Hugo. Antes de mais, queria agradecer também publicamente as palavras que o Mr. Bruno Clara teve na antevisão do jogo em relação à minha pessoa e à minha equipa. Parabenizá-lo também pela vitória e pelo excelente campeonato que está a fazer. De facto, Oriental, que faz a 10ª vitória consecutiva, que em 20 jogos tem 17 vitórias, e é difícil contrariar aqui em casa com este ambiente. No entanto, peço desculpa, mas eu não consigo ser politicamente correto neste jogo e não consigo ser sério falar sobre este jogo sem falar de arbitragem. Não me lembro de ter falado de arbitragem nas últimas épocas publicamente, mas a primeira parte poderia ser totalmente diferente e não houve verdade desportiva no jogo. Eu podia chegar aqui, jogar 10 vezes contra o Oriental, perder as 10 vezes, independentemente das decisões do árbitro, podia chegar aqui e perder contra o Oriental. Hoje, o Oriental foi superior, há que dizê-lo, mas não posso não comentar uma situação de um jogador isolado, como tivemos na primeira parte, do Arnaldo, que é puxado sem discutir a bola. É o último homem, puxa o meu ponta de lança, o último homem, um contra-zé para a baliza. O árbitro, se quiser marcar aquela falta, como marcou, tem que expulsar. Não há outra forma de ver o lance. Eu não posso falar sobre um jogo em que há uma situação na primeira parte que posso jogar 70 minutos com mais um jogador. Não posso não comentar isso. Não posso comentar que o Joel tenha tido uma entrada sobre o grama que dava o primeiro amarelo, depois faz uma segunda entrada que leva um amarelo que seria o segundo. Eu não posso comentar um jogo sem falar estes lances em que numa situação do contra-ataque que é mostrado um cartão amarelo daqueles, não posso. Em relação ao jogo, de facto, tivemos muita dificuldade em chegar ao último terço, Oriental pressionante, Oriental com muita qualidade na bola. Ainda assim, acho que deixámos uma atitude e uma imagem boa da nossa equipa a nível de entrega e de compromisso. Foi um jogo, a par daquilo que se passou na primeira volta, um jogo que ficou definido na primeira parte, também pelas vicissitudes que houve em relação a essas peripécias que eu disse, mas tanto na primeira volta como na segunda volta, um jogo que ficou 2-0 na primeira parte, algo que resolvido, mas nesta segunda volta, nós acho que, na minha opinião, conseguimos mostrar uma atitude completamente diferente, mas é sempre difícil vir aqui a jogar na casa do líder e fazer e criar mais. Hoje estreaste o Landim e efetivamente hoje pareceu-me que o Lornense teve algumas dificuldades no aspecto ofensivo. O que é que o Landim pode vir a acrescentar mais a este plantel do Lornense? Pronto, nós temos que ter a noção que o nosso plantel tem mais de metade do plantel, são jogadores que o ano passado estavam na segunda e terceira distrital, inclusivamente terceira distrital de júniores, 13 dos 23, salvo erro, 13 dos 23 jogadores o ano passado estavam a jogar a segunda e terceira distrital, inclusive terceira distrital de júniores, como disse. O Landim vem acrescentar um bocado mais de experiência que nos falta. É um jogador que vem do Campeonato Nacional, apesar de estar parado desde novembro, ainda precisa ganhar forma, e um jogador que pode tentar dar mais uma solução na frente, que também estávamos à procura dessa situação, e portanto é isso que nós esperamos. Muito bem, Pedro, muito obrigado e continuação de um bom campeonato, Pedro. Foram as palavras de Pedro Brás. Vamos já de seguida ouvir Diogo Oliveira, o capitão e guarda-redes da equipa do Lornense. Já está a caminhar aqui para junto de mim, Diogo Oliveira. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Diogo. Não era obviamente o resultado esperado. Eu pedi-te uma análise a esta derrota aqui no campo do líder oriental, cada vez mais líder. Como é que viste estes 90 minutos? Acho que foi duas partes distintas acima de tudo. Acho que na primeira parte conseguimos combater bem, trocar a bola, temos algumas oportunidades que podemos fazer. Uma grande defesa também do guarda-redes deles, dá os parabéns. Na segunda parte acho que não conseguimos disputar tanto o jogo, foi uma parte, eles controlaram mesmo sem, às vezes nós tendo a posse de bola, eles conseguiram controlar muito bem o jogo, não deixaram que a gente entrasse na disputa do jogo basicamente, mas acho que dar os parabéns à malta, principalmente pela primeira parte. Acho que também há um lance capital, na minha opinião, dentro de campo, era a expulsão para os jogadores deles, o nosso avançado vai isolado, não vi as imagens, mas foi como pareceu dentro de campo. Podia ter mudado os acontecimentos do jogo, mas dar os parabéns a eles, claramente merecedores da vitória ao longo dos 90 minutos. E nós é continuar a trabalhar, seguir. Diogo, de qualquer maneira, não é esta derrota que vai abalar aquilo que o Lornense tem feito. Está a fazer um campeonato, se calhar, acima das expectativas da maioria das pessoas quando começou este campeonato. Sim, claramente, não mancha nada, temos que tentar fazer o nosso trajeto, tranquilos, sempre a trabalhar. Já sabíamos que ia ser difícil sair daqui com 3 pontos, ou com 1 ponto,
Era um jogo bom, vá. Não tínhamos nada a perder, viemos aqui tentar jogar, perdemos 2-0, para a semana a mais, Sacavenense, penso eu. Então, continuar a trabalhar, seguir o nosso trajeto, estamos bem. Muito obrigado, Diogo, e continuação de bom campeonato. Tarde. Foram as palavras de Diogo Oliveira, capitão e guarda-redes do Lordinenses. Vamos agora chegar à fala com o Fábio Arcanjo, que já se dirige aqui para junto de mim. Fábio Arcanjo, ele que realizou uma grande exibição esta tarde aqui no Carlos Salema, em Marvila. Boa tarde, Fábio. Antes de mais, parabéns pela vitória. A pedido de uma análise a esta vitória e estes 90 minutos aqui no jogo de hoje. Muito obrigado. Acho que o jogo a gente o tornou fácil e era um jogo complicado e nós com o poder tático que a gente tem tornámos ele fácil e foi bastante importante esta vitória. Acho que tivemos bastantes oportunidades para fazer mais golos, só que pronto, não concretizamos. O importante é os 3 pontos. Fábio, se as contas não falham, foi a 10ª vitória consecutiva. O Oriental, já sei que me vais dizer que não, mas eu arrisco-me a dizer que caminha a passos largos para o Campeonato de Portugal, com 9 pontos de vantagem, um jogo a menos. Está a ser uma época perfeita, ou melhor, quase perfeita para a tua equipa. Sim, está a ser uma grande época do Oriental. Estamos num bom caminho. Não podemos desvalorizar, apesar dos pontos, porque ainda há muitos jogos, mas acho que está a correr bem e se nós continuarmos com o compromisso que temos continuado, nos treinos, nos jogos, com os adeptos excelentes que a gente tem, acho que o caminho vai sorrir para nós. E era uma prenda mais que justa para este 12º jogador que acompanha o Oriental a todo o lado onde vocês vão. É incrível. Acho que nos dá uma motivação enorme. Tanto que a gente já teve a perder, tivemos a perder, inclusive contra o Sacavenense, e com a ajuda dos adeptos, que é bastante importante, foi casa extremamente cheia e foi o nosso 12º jogador e tivemos uma alma para poder marcar esse gol no final, tanto em casa como lá no Sacavenense e em todos os jogos. Acho que são incríveis, é de louvar. Muito obrigado, Fábio, continuação de bom campeonato. Muito obrigado, igualmente. Foram as palavras de Fábio Arcanjo, jogador do Oriental, capitão de equipa do Oriental. E agora vamos fechar a nossa flash com o Mr. Bruno Clara, que já caminha aqui para junto de mim, o técnico vencedor desta partida. Boa tarde, Bruno. Mister, antes de mais, parabéns pela vitória. Se não me falham as contas, é a 10ª seguida. Você diz-me que não. Eu digo que as portas estão cada vez a abrir-se mais, as portas do Campeonato de Portugal. Mister, mas antes de lá irmos, eu pedir uma análise a esta vitória e estes 90 minutos. Antes de mais, boa tarde. Obrigado pela presença, obrigado pelo trabalho que fazem em prol desta divisão. Acho que foi um jogo, muito sinceramente, com um sentido. Tivemos inúmeras oportunidades para fazer golo. Temos que ser muito mais competentes nesse aspecto, porque as oportunidades que criámos, com as oportunidades que criámos não podemos fazer só 2 golos, mas um jogo que acaba por ser bem gerido da nossa parte, em que conseguimos aplicar aquilo que treinámos e que identificámos como superioridades para o jogo de hoje, e que ainda assim permitimos algumas chances ao Lornhanense no momento em que eles são fortes, que é o momento de transição. Sabíamos disso, em alguns momentos não preparámos bem a segunda bola, mas acho que a vitória assenta na perfeição neste jogo e o número peca por escasso. Bruno, o Pedro Brás queixava-se um lance capital quanto a ele na primeira parte, em que ele pedia a expulsão do Samuca por aquela falta sobre o Arnaldo. Eu pedia-te no banco, estás mais próximo do que nós, como é que viste esse lance? Eu posso dizer que o árbitro auxiliar estava a dizer que é um lance de disputa mútua. Entendo o ponto de vista do Pedro, é normal, é um lance que acaba por o prejudicar, digamos assim, mas na minha ótica é um lance que, a ser falta, há um agarrão claro também do avançado do Lornhanense. Acho que pode ser uma falta para qualquer um dos lados. Expulsão, não sei se depois já é o Conselho de Arbitragem e os árbitros que têm que decidir. Não sei se está naquela... Eu assumi ao longo na transmissão que para mim não era falta, nem de um nem do outro. A ser falta tem que ser vermelho, porque efetivamente o Arnaldo fica na cara do gol. Mas sim, acho que não é, porque há ali exatamente um puxão mútuo do lado a lado. Sim, eu também concordo. Agora,
percebo quando dizem que a haver falta tem que ser expulsão. Percebo. A questão de concordar ou não, isso deixa para quem de direito. Muito bem, Bruno, agora sim, pergunto, cada jornada que passa é mais um bocadinho da porta que se abre, a porta do Campeonato de Portugal, 9 pontos, o Viraceira ganhou, 9 pontos, um jogo a menos, semana a semana, digamos que vocês vão chegando mais próximo do dia da festa. O nosso objetivo é sempre o mesmo, é ganhar o próximo jogo, e é assim que nós é essa a nossa ideia, é esse o nosso trajeto, não vamos fugir disso. A vantagem pontual é evidente, todos sabemos, é confortável para nós, e isso não podemos fugir disso. Agora o nosso objetivo é o mesmo, é ganhar o próximo jogo, preparar da melhor maneira o próximo adversário e tentar aqui no nosso reduto ficar com os 3 pontos e aproximar-nos assim daquilo que é o final do campeonato, e depois sim fazer contas e perceber o que é que alcançamos. Bruno, para terminar, se no início havia alguma desconfiança em relação ao Bruno, porque vinha dos Júniores, nunca tinha treinado cenas, eu pergunto neste momento, tu já conquistaste acima de tudo aqueles que certamente serão mais importantes para ti, que é a massa adepta do Oriental. Sim, acredito que sim. O trabalho está aos olhos de toda a gente, não é? É uma massa adepta sem igual, ainda hoje a ganharmos por 2-0, a gerir o jogo, porque estávamos a pedir para gerir o jogo, eles queriam que nós fizéssemos o terceiro golo, isto não muda, é mesmo assim, e é para o bom e é para o mau, e eu aceito e concordo, acho que é a exigência que tem que haver neste clube. Agora, desconfiança ou confiança, os resultados estão à vista. Eu sei o valor que tenho, sei aquilo que conseguia fazer, e felizmente as coisas estão a correr bem. Muito obrigado, Bruno, e continuação de um bom campeonato. Obrigado. Força. Foram as palavras do técnico Bruno Clara, o treinador do Oriental, no final deste Oriental 2 de Lourinhanense 0. Eu despeço-me daqui do campo Engenheiro Carlos Lema em Marvila. Foi um gosto estar aqui em mais uma tarde desportiva na AFL TV. Desejo a todos uma magnífica semana. Vamos voltar no próximo fim de semana com mais jogos de futebol, no caso da primeira divisão distrital da Associação de Futebol Lisboa. Um grande abraço e uma magnífica semana para todos.